Fala, galera! Precisamos bater um papo e falar sobre o Galo, né? Algumas coisas aí. Situação bem complicada do clube, do momento do Atlético atual, não só pela dificuldade nos resultados, pelo mau futebol, porque o futebol, obviamente, ele mascara muita coisa, mas a gente precisa trocar uma ideia, bater um papo sério sobre o Galo. Mas antes, se você puder se inscrever no canal, cara, deixar o like, me seguir nas outras redes sociais, vai ajudar demais meu trabalho. E tá aqui também, tá aqui na descrição, minhas outras redes sociais. E se você puder dar o like e hypar o vídeo, também vai ajudar muito no meu trabalho, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse galão. Que é o seguinte, primeiro, antes de tudo, o tempo, né, deu que o salário do Atlético o direito de imagem do Atlético tá atrasado, não é isso? Foi quitado hoje, estava atrasado pelo menos, até a hora que eu estou gravando esse vídeo. E o Atlético, ele precisa não só dar satisfação pro seu torcedor aqui, ó. A matéria é essa aqui, é isso mesmo. CLT em dia, luvas parceladas e imagem de abril quitada. Os bastidores da situação financeira do Galo é a matéria aqui. O clube estaria em atraso nos pagamentos de luvas a jogadores contratados, direitos de imagem dos atletas e comissões a empresários de jogadores. De acordo com a fonte do clube, parte das luvas estão sendo pagas de forma parcelada, enquanto os direitos de imagem são sempre pagos no fim do mês. Os valores deste mês serão pagos hoje ou no máximo até a próxima semana, garante fonte ouvida pela reportagem. Ainda segundo a fonte do clube, em alguns meses os direitos de imagem são pagos em dia, enquanto em outros pode levar atraso de 5 a 10 dias. É a segunda vez nessa temporada que o clube tem atraso de pagamentos, já que em abril o Alvinegro também atrasou os salários de direitos de imagem para jogadores. A situação financeira complicada do clube fica novamente em evidência com mais uma notícia de atraso de pagamentos em meio a outras pendências não pagas a outros clubes por conta de jogadores. O Atlético deve Cuiabá pela compra do Davidson e Corinthians pela compra do Fausto Vera, tá? Então, direito de imagem e luvas estão atrasadas, estão sendo parceladas. Mas vamos falar um pouquinho do Galo desse momento, cara. Porque a gente precisa botar primeiro um dedinho na consciência e entender o momento que estamos vivendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Por que botar uma mãozinha na consciência? O momento não é bom. O momento é delicado. A situação financeira é delicada. E para tudo isso, o torcedor do Atlético entender que ele, independente de como passar ou não, como sair dessa situação, ele precisa saber do que está sendo feito, né? E o torcedor atleticano, ele foi muitas vezes enganado durante muito tempo, porque prometeram os mundos e fundos, 4 Hulks lá atrás, prometeram um Atlético muito mais saudável, sanar as dívidas, o que não está acontecendo. As dívidas aumentaram 400 milhões só nesse primeiro semestre. E, cara, o atleticano e o torcedor atleticano, ele tem que, não é porque foi vendido que a gente não tem que cobrar, não é porque tem dono que a gente tem que parar de cobrar, a gente tem que cobrar sempre. O nosso papel de torcedor é fiscalizar, é apoiar, é estar junto, é entender o momento do clube. E a gente não sabe o que está acontecendo. Por isso, a minha maior crítica aos donos do clube não é se eles estão fazendo coisa certa ou coisa errada, não é se eles estão indo para o caminho certo ou caminho errado, é porque eles não são transparentes, eles não comunicam. Você colocar o Vitor, o Cuca, o Paulo Brax, ou até um determinado momento o Rodrigo Caetano para falar, não é os 4 donos, não são os donos que estão falando. Ah, mas eles não representam, a gente quer ouvir vocês. A proximidade é com vocês, porque a cobrança tem que ser com vocês. Ou daqui um dia ou outro esses daí podem ir embora. Vocês não são atleticanos, vocês não são torcedores, ninguém duvida disso, mas vocês precisam prestar contas. É assim que funciona. Porque vocês respondem pelo clube, vocês são a voz do clube. Quando vocês compraram e encheram a gente de esperança, que foi uma boa esperança boa, e ajudaram, trouxeram o título, beleza. Mas que também falaram que era a única saída para o Atlético e era o jeito de sanar as dívidas. E por que isso não está acontecendo? Tem várias informações que elas precisam ser respondidas, e não é de hoje. Ah, os 4 russos que eu falei ia vir da base. Não, tá errado. Então beleza, gente, me equivoquei, não é assim, foi mal. Cara, o Pedrinho do Cruzeiro, ele fala demais, mas ele é muito transparente com o torcedor. A gente tá num lado oposto, que a gente fala de menos, e a gente não tá sendo transparente, e a gente não duvida que estão fazendo coisa boa. Porém, precisa ser dito qual é o plano para sair dessa crise, por que tivemos mais dívidas, essas explicações, elas precisam ser respondidas. Ai, não é só o Bruno Musi que explica, cara, são vocês, a gente precisa
ouvir os donos. Vocês precisam vir a público. Vocês são donos do clube. Vocês são torcedores igual a gente. Os outros a gente nem sabe. E isso é importante. Mas antes, entrando no campo bola, precisa mudar outras coisas também. Precisa mudar a atitude, o comportamento, a vontade. Os senhores atletas têm que ser cobrados. O futebol que o Bernard joga é inacreditável. Que o Júnior Santos está jogando é inacreditável. O senhor Júnior Alonso tem que ser cobrado. Estão jogando mal. E pode ser por parte física, pode ser por um monte de coisa, mas tem que botar a cara. Não adianta só queimar o Hulk, não. Porque ele não vai ser queimado, por mais que ele vai ser cobrado. Então esse vídeo, ele é muito mais... Gente, precisamos cobrar e falar ou entender o que está acontecendo. E eu falo isso para o torcedor comum, para a torcida organizada, para o amante do Atlético, para o simpatizante, todos. A cobrança, ela é necessária, ela é justa. O nosso papel de torcedor é cobrar. Ninguém tá pedindo cabeça de ninguém. Ninguém tá ameaçando ninguém. A gente tá cobrando que é o nosso direito, é o nosso papel. Porque quando a gente paga para apoiar, ou quando vocês pedem, chamam a gente para ir pro estádio para apoiar e pagar o Galo e comprar coisas do Galo, estamos fazendo de bom coração. O mínimo que a gente espera é a retribuição dessa comunicação. É a retribuição das respostas dessas perguntas. E eu tô perguntando na boa, é pergunta como torcedor. E não é de torcedor para torcedor, precisa ter essa relação. Galera, a situação tá difícil, não dá pra fazer assim. Tá acontecendo tal e tal coisa, isso é muito complicado. Quando vocês se omitem, a mensagem parece que está sendo escondido. Ou parece que a gente só aparece em coisas boas, só pra pegar a parte boa do Galo. Essa é a mensagem que é passada. E pode não ser o que você tá sentindo ou o que vocês estão fazendo. Mas é necessário ter um comprometimento de comunicação. De respaldo, de respeito. Isso nada mais é do que respeito com o torcedor. Porque o que aconteceu essa semana foi uma falta de respeito de jogadores, de comissão, não jogou nada. Pô, Matheus, você tá falando que quando não joga nada é uma falta de respeito? Não, mas a entrega foi abaixo, foi deficitária. Gente, a gente empatou com o Cienciano. Pô, se o Atlético tivesse errado 500 milhões de gols, beleza, mas no segundo tempo o time foi um catadão. E o Cuca tem que ser cobrado, como tem que chegar reforços. E a gente chega à situação que essa janela do meio do ano, que ela vai ser complicadíssima, segundo o Paulo Brax, ela vira pro torcedor atleticano a única esperança de algo mudar no ano. A única esperança de algo mudar no ano. No ano. Porque se não mudar o time, a briga vai ser para não cair, sim. Se sair vendendo jogador, a briga vai ser para não cair, sim. Não esperem nada além disso, galera. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas, sobre o desempenho, foi uma vergonha, foi um vexame, foi constrangedor. Porque os caras não se entregaram em campo. Os caras não honraram o Clube Atlético Mineiro. E isso é um desrespeito ao torcedor. E mais uma coisa, é importante ser sincero, ser transparente e ser direto com o torcedor. Por que, donos do Clube Atlético Mineiro? Por quê? Porque não adianta você vender um Atlético hipotético, sendo que o que acontece é outra coisa. Se a realidade e o que foi vendido são coisas opostas, vocês vão ser criticados e cobrados. Porque vocês estão criando essa expectativa. Vocês estão modificando a narrativa. Ah, mas se a gente falou isso e não dá, teve que mudar no meio do caminho. Avisa. Tem que falar. Tem que comunicar. São 8 milhões de torcedores, cara. Apoiando. Sofrendo também. Entendem? Então é muito mais que uma resposta. É uma satisfação. É um olhar com cuidado, com respeito pro torcedor. É olhar de igual para igual. Porque se vocês não tivessem e não soubessem o que estivesse acontecendo, vocês estariam igual a gente. E eu não duvido que vocês estão sofrendo. E eu não duvido que vocês estão sofrendo com a administração, sofrendo com a pressão, sofrendo com resultados. Eu sei que vocês estão. Mas vocês têm que entender o nosso lado também.
vocês têm que entender o nosso lado também. Porque do nosso lado vocês têm acesso à informação, a gente está do lado da ignorância, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente só fica imaginando coisas e ouvindo propostas ou criando expectativas pelas falas de vocês e recebendo outras coisas em troca que são piores ou mais deficitários, como não pagar a dívida, como não fazer aporte, como não investir no clube, como não ter um time competitivo, como não ter 4 Hulks por ano, como não ter o melhor elenco, um dos melhores elencos da história, igual vocês falaram. Tem várias coisas que não estão sendo cumpridas e essas respostas o torcedor precisa ter. Nem que seja o pedido de desculpa, nem que seja, galera, não é assim que tá a situação, aumentando 400 milhões, fazer futebol é caro. Beleza, mas por quê? O que aumentou que deu errado? Por que a gente não faz um aporte para pagar as dívidas, diminuir a dívida? Não tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Fala! Enfim, a comunicação não é transparente. Eu sei que não é muito fácil, não é situação... Ah, Matheus, é só ir falar. Eu sei que não é. Mas se omitir, também não é a resposta certa. Deixar de falar, também não é a resposta certa. Só deixar o campo responder, também não é a resposta certa. É até injusto com os jogadores e principalmente com os torcedores. Tá bom? Depois deixam aí o que vocês acham. Deixa o like, se inscreve no canal e comentam aí. Tá bom? Tamo junto. Hype pro vídeo. Valeu!